Oi, gente! Vamos ver hoje a videoaula sobre o assunto da semana 4 do PET 2 de 2021, do primeiro ano do ensino médio, que é funções de primeiro grau. A gente viu, nas semanas anteriores, como que a gente coloca um par ordenado em um plano cartesiano, a gente viu o que é uma função, a gente viu o que é uma reta. Agora vamos definir o que é uma função de primeiro grau. A gente chama de função de primeiro grau uma função definida com domínio nos reais e contradomínio também nos reais, sendo y igual a ax mais b. E a e b são números reais e o a é sempre diferente de zero, senão a gente tem uma função constante. A gente diz que o a é o nosso coeficiente angular da reta e ele determina sua inclinação. Por quê? Bom, vamos pensar aqui num plano cartesiano XY, certo? Temos aqui o nosso plano cartesiano. Quando a gente faz uma reta, que é a minha definição da minha função de primeiro grau, a minha representação dela no plano cartesiano é uma reta, a gente diz que o A determina, basicamente, a inclinação. Então, a gente diz que ele determina esse ângulo aqui, o ângulo da reta com o eixo x. Por isso que a gente diz que esse é o coeficiente angular da reta. E B, ele é o coeficiente linear da reta. Ele determina a interseção da reta com o eixo y, quando x é zero. Se eu tiver a função, por exemplo, y igual a 5x mais 2, esse 2 aqui é o meu coeficiente linear, né? Quando x é zero, eu vou ter o y exatamente igual a 2. Então, essa reta vai passar aqui no meu ponto y igual a 2. Por isso que a gente diz que esse é o nosso coeficiente linear. Agora vamos ver aqui exemplos de funções crescentes, decrescentes, de acordo com o nosso coeficiente angular. Eu tenho aqui a minha reta que a gente chama de função identidade, que é a minha y igual a x. Ela é uma reta clássica, ela passa pelo ponto 0, 0. A distância dela para cada um dos eixos é sempre a mesma, tanto acima do eixo x quanto abaixo. Então, a gente diz que ela é a nossa função identidade. Bom, o que a gente pode dizer da função identidade, né? Vamos ver aqui. A gente sempre pode estudar onde que a nossa reta é positiva, onde a nossa reta é negativa. Então, nesse caso aqui, a gente diz que uma função ela é positiva quando o x é positivo e o y também é positivo. E ela é negativa quando o nosso x é negativo e o y também é negativo. Bom, quando o nosso x é positivo, ou seja, quando o nosso x é maior que zero, ou seja, quando ele basicamente vem para essa direção, o nosso y também cresce. Logo, o nosso y também é positivo. Então, para x maior que zero, nossa função é positiva. Agora, quando a gente tem um x menor que zero, quando o nosso x é menor que zero, nós temos que o nosso y diminui. Então, nosso y também é menor que zero. Então, para x menor que zero, a nossa função é negativa. Mas a gente tem que essa função aqui ela é crescente. Por que ela é crescente? A gente define uma função crescente quando todo x1 menor que x2 nos dá que o f de x1 é menor que o f
de x2. O que isso quer dizer? Se eu coloco aqui o x igual x1, né, igual a 2 e o x2 igual a 4, eu vou ter que y é igual a 2 e o meu y, no caso o y1 é igual a 2 e o y2 é igual a 4. Ou seja, o meu f de x1 é menor que o meu f de x2. Logo, essa função aqui é crescente. Agora, vamos olhar para esta função aqui. Bom, o que nós podemos analisar nela? Quando que ela está acima do nosso eixo x, por exemplo? Vamos ver aqui qual que é a minha raiz. A minha raiz, ou seja, a raiz da minha função, né, ela vai ser sempre quando o meu y é igual a zero. Ou seja, eu igualo x menos 3 igual a zero, então eu vou ter que x igual a 3 é a raiz da função. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o meu y é igual a zero, x é igual a 3. Ou seja, aqui está a raiz da minha função. Agora, quando o meu x é igual a zero, ou seja, quando eu tenho y igual a 0 menos 3, que é igual a menos 3, eu vou ter que a minha função, a reta que representa essa função no plano cartesiano, vai cortar o meu eixo y exatamente no ponto menos 3. Ou seja, exatamente aqui. Então, a gente traça esta reta, representada aqui, né? A gente traça ela e diz que este é o gráfico da função. O que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que quando x é menor que 3, eu vou ter que o meu y vai ser maior que 0. Ou melhor, quando o meu x é menor que 3, então eu vou ter que o meu y é menor que 0. Por quê, né? Se eu tiver x igual a 2, eu vou ter y igual a 2 menos 3, que é igual a menos 1. Se eu tiver x igual a 1, eu vou ter y igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Se eu tiver x igual a, sei lá, menos 3, y vai ser igual a menos 3, que é igual a menos 6. Ou seja, sempre que o x é menor que 3, o meu y vai ser menor que 0. Então, de x igual a... Quando x é menor que 3 e y é menor que 0, eu tenho que a minha função é negativa. E quando o meu x é maior que 3? Quando o meu x é maior que 3, ou seja, eu tenho x igual a 4, por exemplo, eu vou ter y igual a 4 menos 3 igual a 1, igual a 5, eu vou ter y igual a 2. Ou seja, quando o x é maior que 3, eu vou ter que o y é maior que 0. Logo, nesse ponto aqui, a minha função é positiva. E nesse caso aqui, eu também digo que a minha função é crescente. Qual que é a melhor forma de eu verificar se a minha função é crescente ou não? É verificando o meu coeficiente angular. Por quê, né? Porque dizer que o gráfico representa uma função negativa refere-se exatamente a esse ângulo aqui. E a gente vai ver no próximo exemplo por que uma função com esse coeficiente angular negativo é decrescente. Aqui, tanto no primeiro exemplo, y igual a x, e no segundo exemplo, y igual a x menos 3, nós tivemos funções crescentes, porque o nosso coeficiente angular é positivo. Agora vamos ver um exemplo com o nosso coeficiente angular negativo. Aqui, nós temos que o nosso coeficiente angular é menos 1, ou seja, negativo. Já podemos notar aqui que o nosso ângulo é bem maior, né?
e também que a inclinação do meu gráfico é diferente. Vamos analisar aqui as propriedades dessa função, né? Igual a gente fez na outra. Quando y é igual a zero, eu tenho menos x mais 3 igual a zero. Isso implica que x é igual a 3. Essa é a raiz da minha função, está marcada aqui. E quando meu x é igual a zero, eu tenho que o meu y é igual a 3. Então, este gráfico corta o meu eixo y exatamente no 3. Agora vamos analisar o sinal, né, em volta da minha raiz. Eu tenho que quando x é menor que 3, o que acontece com a minha função? Se eu tenho aqui x igual a 2, por exemplo, o meu y vai ser igual a menos 2 mais 3, que vai ser igual a 1. Se eu tenho x igual a 1, vou ter y igual a menos 1 mais 3, que é igual a 2. Se eu tenho x igual a menos 4, por exemplo, eu vou ter y igual a menos vezes esse menos aqui, vai ser mais. Então, 4 mais 3, que é igual a 7. Ou seja, o que a gente pode notar aqui? Que quanto menor o meu x, maior vai ser o meu y. Então, sempre que o meu x for menor que 3, o meu y vai ser maior que 0. Então, a gente nota que para valores menores que 3, eu tenho que essa função aqui é positiva. Enquanto que se x é maior que 3, obviamente eu vou ter o meu y menor que 0. Então, a minha função vai ser negativa. Notaram a diferença? Nas outras aqui, eu tinha que se o x fosse menor, o y também seria menor que 0. E se o x fosse maior que a raiz, o y também seria maior que 0. E agora ficou invertido, né? Quando x é menor que a raiz, o y é maior que o 0. E quando x é maior que a raiz, o y é menor que o 0. Então, essa função aqui é o que a gente chama de uma função decrescente. Agora, nós vamos aprender a montar uma função, né? Montar o gráfico de uma função de primeiro grau. Primeiramente, nós montamos os nossos valores, né? Eu vou colocar aqui 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Quando x é igual a 2, eu tenho y igual a 3 vezes 2 menos 1, 3 vezes 2 igual a 6, menos 1, 5. Então, meu y é 5. Quando x é igual a 1, eu tenho 3 vezes 1 menos 1 é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Quando x é igual a 0, eu tenho y igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1, Isso é igual a menos 3 menos 1, que é igual a menos 4. E quando x é igual a menos 2, eu vou ter 3 vezes menos 2, que é igual a menos 6, menos 1, igual a menos 7. Então, aqui nós conseguimos encontrar nossos pares ordenados x e y. 2 e 5, 1 e 2, 0, menos 1, menos 4, menos 2 e menos 7. Agora vamos colocar eles aqui no nosso plano cartesiano, como a gente fez na aula anterior, né? Quando x é igual a 2, y é igual a 5. Então, está aqui nesse ponto. Quando x é igual a 1, y é igual a 2. Então, neste ponto aqui. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 1.
Então, x igual a 0, y igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, o y é igual a menos 4. Menos 1 até o menos 4. E quando x é igual a menos 2, o y é igual a menos 7. Então, vou ter que estender um pouco aqui, né? Colocar aqui como sendo menos 6. E aqui o menos 7. Então, seria mais ou menos aqui. Agora vamos traçar a nossa reta. Ok. Nós temos aqui o nosso gráfico que representa a nossa função. Bom, agora vamos fazer o estudo do sinal, né? Como que a gente vai fazer o estudo do sinal? Primeiramente, qual que é a raiz da nossa função? Nós não encontramos ela aqui, né? Mas vamos encontrar. Eu tenho que a função é y igual a 3x menos 1. Então, 3x menos 1 igual a 0. 3x é igual a 1. X é igual a 1/3. Logo, essa daqui é a raiz da minha função. Então, vamos analisar o sinal em volta dessa raiz, né? Eu tenho que, quando o meu x é maior que 1/3, o que acontece com o meu y? Bom, maior que 1/3, 1/3 equivale a mais ou menos ali 0,33. Certo? Então, se eu tiver o meu y, por exemplo, igual a... Se eu tiver o meu x, por exemplo, igual a 1, x igual a 1, o meu y é 2. Se eu tiver meu x igual a 2, eu vou ter o y igual a 5. Ou seja, para x maior que 1/3, obviamente, meu y vai ser maior que 0. Então, nesse ponto aqui, a minha função é positiva. E quando o meu x é menor que 1/3, obviamente, a minha função vai ser negativa. O y também vai ser menor que 0. Mas a gente já poderia ter concluído isso, né? Porque o nosso coeficiente angular é positivo. E essa foi a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure a gente no Instagram.